Bom dia, bom dia. Hoje é 3 de março, domingo, e o tema do devocional de hoje vai ser: podemos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar que Ele fará a sua boa, perfeita e agradável vontade ao nosso respeito. Amém. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro 2 Timóteo 1, a partir do 6. Diz o seguinte: por essa razão, torno a lembrá-lo de que se mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém. Queridos, todos nós já sentimos medo em algum momento das nossas vidas, né? E o medo, na verdade, ele é uma reação natural do corpo humano. Ele é um mecanismo de autopreservação diante de ameaças que vão além das nossas capacidades, diante do desconhecido. É normal, tá? Seria anormal se a gente não sentisse medo de absolutamente nada. Se a gente não sentisse medo de absolutamente nada, certamente nós já teríamos dado fim na nossa vida em alguma oportunidade há muito tempo. Porque nós nos colocaríamos, expostos a situações que ceifariam com as nossas vidas. O medo, ele é um mecanismo de autopreservação mesmo. Ele é um alerta de: olha, até aqui você dá conta, a partir dali você não dá conta. Então, fica por aqui. Ocorre que, tudo na vida que não é tratado em equilíbrio, tudo que gera desequilíbrio tem que ser tratado. E na palavra de Deus, nós aprendemos que o medo, muitas vezes, ele pode ser fruto da falta de fé. Então, aquilo que era para poder ser natural, era para poder ser um mecanismo de autopreservação, um mecanismo de proteção para nós, acaba se tornando algo ruim. Porque, infelizmente, o inimigo, ele existe, ele é cruel e ele é implacável, e ele mora dentro de nós mesmos. Ele usa o medo para nos limitar, para poder nos neutralizar e até mesmo para poder escravizar a nossa mente e colocar fazer a gente acreditar que a gente não é capaz de realizar as coisas, fazer a gente acreditar que nós não somos capazes de ir para o próximo nível, fazermos acreditar que aquela situação ela não vai se modificar, que aquela situação não vai ter fim, que aquela situação não vai ter solução. E hoje muitos de nós estamos paralisados em diversas áreas de nossas vidas por conta do medo da morte, por conta do medo de enfermidades, por conta do medo da solidão. E pasmem, até por medo de conquistar e de viver novas estações. A gente tem tanto medo do desconhecido, a gente tem tanto medo de não saber lidar com uma situação que já está no nosso habitual, que já está no nosso controle, que a gente tem medo. Para poder pensar, se a gente, pensar, até às vezes só da boca para fora: nossa, mas eu gostaria muito hoje de ganhar 100 milhões de dólares. Só que se você for parar para poder pensar de uma forma genuína, dá até medo. Porque você fala: meu Deus, mas o que eu vou fazer com esse tanto de dinheiro? Mas aí, morando aqui no Brasil, eu vou ficar insegura? Meu Deus. A gente tem esse medo de viver novas estações porque a nossa mente dá até uma pane e fala: opa, peraí, eu não sei lidar com esse tipo de acontecimento, não. Até não fui programado para poder chegar até aqui.
E o medo, ele acaba nos impedindo de vencer, pois ele trava uma luta antes mesmo dela acontecer. E no texto que a gente acabou de ler, Paulo, ele diz a Timóteo, né, seu filho na fé, né, com o intuito de empoderá-lo, né, a fim dele enfrentar as dificuldades e batalhas que ele teria pela frente, né, de que Deus, não deu para ele um espírito de covardia, mas Deus deu para ele um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. E o fato é que todos nós, ao longo de nossas vidas, vamos nos deparar com lutas, com conflitos, com situações adversas. Meus queridos, seguindo Deus ou não, estando na presença de Deus ou não, vai haver situações difíceis. Oh, não sabia disso? Pois é. Às vezes as pessoas acham que quem tá na igreja, quem tá seguindo Deus, quem tá seguindo a palavra de Deus não tem problema. Meus amigos, aí é que a gente passa mais tribulação ainda, porque aí é que a nossa fé é mais testada e mais forjada ainda. Mas a diferença, né, da gente estar na presença de Deus passando por tribulação e de quando a gente não está na presença de Deus passando por tribulação é que a passagem da tribulação, ela se torna mais leve, porque a gente tem um pai ali do nosso lado para poder ajudar a carregar o fardo quando as nossas forças cessam. A gente tem um pai, né, um professor ali do nosso lado, nos ajudando a ter compreensão do porquê que a gente está passando por aquilo, do que a gente tem para poder aprender com aquela situação, do que a gente tem para poder amadurecer com aquela situação. Então, quando a gente, né, confia em Deus, a gente já entra numa batalha com ela ganha. Por mais que a batalha seja difícil, a gente já entra com ela ganha já. A confiança, ela vence o medo. E quando nós entendemos que a nossa vitória, ela vem do alto, a gente deixa de ser levado pelas circunstâncias, porque a gente tem, né, uma crença e uma fé que vem lá do alto, uma fé maior. E aí no dia de hoje, faça uma reflexão, quais que têm sido seus medos? Uma vida plena, ela envolve entrega. Portanto, né, deixe todos os seus medos, as suas preocupações aos pés da cruz. Lá no Salmo 37 diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, quando bater alguma dúvida, né, quando uma dúvida pairar no seu coração, vier uma angústia, vier um medo, uma incerteza, lembre-se disso, apegue-se a essa palavra, pois nela há um poder sobrenatural para poder transformar a sua história. Feche os olhos da dúvida, do medo, da aflição, da angústia, da ansiedade, abra os olhos da fé. Lembra quem, né, acompanhou o devocional de ontem, que nós lemos a história que, né, que Deus, ele curava a cegueira do Bartimeu? Que nós possamos abrir os nossos olhos da fé. Muitas das vezes nós somos, né, nós enxergamos fisicamente, mas nós estamos como Bartimeu, né, ao contrário, né? Nós estamos com a nossa fé cega, precisando do milagre da cura da nossa fé. Então, abra os olhos da sua fé, que a sua fé, ela tenha uma visão de águia, tenha uma visão além da sua visão humana, que você vai ver sua vida transformada, você vai ver a sua história ser transformada. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pelos nossos familiares, entes queridos, amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai. Obrigado por todos os entes queridos que estiveram comigo aqui nessa terra. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje nós te clamamos. Arranque o medo do nosso coração, arranque o medo da nossa alma, Pai. E fortaleça a nossa fé a cada dia. Abra os olhos da nossa fé, Pai. Que a nossa fé, ela tenha uma visão de águia, que seja uma fé
fortalecida, que seja uma fé forte sobre todas as coisas, que possamos ter a plena certeza de que a tua vontade sempre é a boa, a perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que são obedientes ao Senhor, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Que hoje seja um dia de descanso, de reflexão, de encontro com Deus, de fortalecimento da fé de vocês. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus e a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus.